Paz e bênção a todos. Estou aqui em frente a um hospital. Eu trouxe a minha nora para ser atendida aqui por um problema que apareceu e ela teve que ficar internada. E enquanto eu esperava, uma coisa me ocorreu. Algo me saltou aos olhos. E quando algo salta aos olhos, no entendimento espiritual relacionado principalmente à palavra de Deus, a gente chega a percepções, o nosso raciocínio, nós entramos em dimensões celestiais, espirituais, nós entramos numa dimensão de compreensão de certas coisas que talvez, se estivéssemos em casa, com certeza estaríamos distraídos e essas iluminações passariam desapercebidas. E qual foi ela, pastor? Não existe dor maior para o ser humano do que perder o controle daquilo que está em suas mãos, daquilo que está de posse da pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Tem coisas que estão em nossas mãos, como a saúde, e ela foge do nosso controle. Portas que se fecham, a mente que às vezes trava, situações como acidentes, Deus nos guarde, mas ninguém está livre disso, de até mesmo perder alguém da família, um acidente que vem a paralisar, algo que acontece que nos dá a entender que de fato aquilo estava em nossas mãos, mas nós não tivemos como controlar e nós nos sentimos frágeis. Pois é, porque essas coisas acontecem. Lembre-se de que quando o pecado entrou no mundo, ela trouxe essas mazelas para as nossas vidas. E olha o trabalho que Cristo tem, que o Espírito Santo tem, que aqueles que acreditam em Cristo, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, têm de restaurar aquilo que foi perdido lá nos primórdios da criação. Alguém poderia questionar, mas pastor, por que Deus não resolve isso no estalar do dedo? Porque foi o próprio homem que se envolveu nessa história. Ele escolheu pagar o preço do pecado. E o salário do pecado é a morte. E o pecado trouxe todas essas problemáticas. Trouxe isso. E somos nós, através de todas as ajudas necessárias que podemos obter de Deus, que temos em Cristo a oportunidade de mudar essa situação. Pois é, o pecado, ele bagunçou tudo. O pecado nos colocou diante de situações que nos obrigam a encarar uma verdade duríssima que na maioria das vezes nós tentamos negar, e eu já disse, que é o reconhecimento da nossa fragilidade. Quantas pessoas que nós temos conhecimento que eram tão fortes de saúde, de repente foi acometido de uma enfermidade, ele vai se definhando, às vezes é um homem poderoso financeiramente, o dinheiro já não consegue dar-lhe saúde, consegue sim lhe proporcionar um bom hospital, bons remédios, um bom acompanhamento, mas não pode lhe proporcionar saúde. E aquele também, seja pobre, seja rico, que já não tem nada, é acometido por uma enfermidade e acaba perdendo tudo. Pois é. Só que a gente pensando nisso, o Espírito de Deus salta aos olhos. Eu não vou trazer nada novo além daquilo que você já sabe. É justamente em momentos como esse, da nossa fragilidade, que Deus mais gosta de agir. Parece contraditório, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer que ninguém se perca.
Mas é no momento do reconhecimento da nossa fragilidade que nós reconhecemos quem somos, o patamar que nós nos encontramos e nos permite olhar para o alto e descobrir que o nosso socorro não vem dos montes, o nosso socorro não vem das nossas finanças. Deus pode usá-las para isso, mas o nosso socorro vem do Senhor. E olha que interessante. E a Bíblia tem um nome para isso, você sabia? Pois é. E que nome eu quero trazer para esse raciocínio, para essa reflexão? O seu nome é Bartimeu. Se eu pudesse aqui dar aleatoriamente assim um nome para essa mensagem, eu diria o incurável. Bartimeu também tinha perdido o controle da vida. Alguma coisa aconteceu, dizem alguns, me perdoe que eu não busquei a fundo saber o que de fato, ou se de fato que eu vou dizer agora é verdade, mas alguns afirmam, a tradição afirma, que Bartimeu, Bar é a palavra aramaica para filho, e Timeu é o nome do pai dele. E que esse Timeu possivelmente foi um guarda, um soldado, alguma coisa que envolvia autoridade. E parece que ele se envolveu numa situação equivocada, os inimigos vieram, mataram ele, pegaram Timeu, né, o Bartimeu, o filho de Timeu, e furaram os seus 2 olhos. Mas independente disso ser verdade ou não, o que está por trás daquilo que nós vamos entender, mergulhar, desfrutar, é o que mais importa nesse momento. Bartimeu é o tipo de pessoa, de personagem, entre tantos outros que nós poderíamos trazer aqui, que perdeu o controle. Em algum momento, o pai dele teve o controle de uma situação, perdeu o controle, perdeu a sua vida, perdeu a sua fortuna, e o seu filho, por conta disso, teve o controle da sua vida perdida através do vazamento dos olhos. E se ele era uma pessoa bem de vida, uma pessoa até poderosa financeiramente, naquele momento Bartimeu se encontrava com os olhos vazados, cegos, e a única coisa que ele tinha era o direito de Roma de pedir esmola. Bartimeu estava lá jogado à beira do caminho, porque era cego. Era talvez considerado a escória da sociedade. Era incurável. Estava lá jogado, isso lhe trazia o estigma de que ele era alguém miseravelmente pecador. E está à beira do caminho. É um caso típico, se nós olhássemos para ele, tivéssemos conhecido como nós conhecemos algumas pessoas ao nosso redor, é um caso que todo mundo já tinha chamado ele de incurável, imprestável. Estava talvez só ocupando um lugar no mundo. Interessante que a sociedade passava por ele. A própria religião, dentro daquele contexto, com certeza o ignorava. Mas mesmo que, meu irmão, minha irmã, a situação da sua vida não esteja de acordo com aquilo que você gostaria que fosse, se porventura você perdeu o direcionamento da sua vida, ela como água se foi através de seus dedos, e ninguém te valoriza, ninguém olha para você com os bons olhos, as pessoas que te ajudam, elas te ignoram, mesmo que vez outra te dê uma esmola, elas te ignoram porque olha para você e talvez não se ache capaz, ou melhor, não te ache capaz, que você está ali só para tomar o tempo dela ou para ela ser boa, mas que você, no conceito social, tanto religioso, você não é nada. As pessoas te abandonam no momento crítico, os amigos vão embora,
as portas se fecham, a dor aumenta, o remédio não traz nada mais, nada menos do que o alívio da dor, mas não cura, e nós vamos sendo deixados de lado. Mas os céus não. Em todo tempo os céus nos contemplam. Em todo tempo o céu olha para você. Em todo tempo é registrado cada ação, ou ao seu ou contra ao seu favor. Os céus não esquecem de ninguém, mas a impressão que temos é que os céus se esquecem sim. A impressão que temos é que Deus também, como a religião, como a sociedade, não está nem aí. Isso, na nossa percepção do momento do que estamos passando, isso é horrível. Se sentir abandonado, se sentir rejeitado. Olhar para os lados e só ver as paredes nos estreitando, nós perdendo a vida, perdendo dinheiro. Já não desfrutamos da nossa família, da alegria que eles... Nós somos encostados e obrigados a pensar de que nós só sabemos gerar dor, tristeza, lágrimas. Mas aos céus, não. Nos céus nós somos vistos e bem observados, mesmo que a impressão pareça que Deus não esteja nem aí para nós. E por que eu quero dizer isso para você? Porque naquele dia, Bartimeu foi colocado no seu local de pedir esmola, como era sempre. Alguém o colocava ali. Não sei se era um familiar, mas ele chegava ao seu lugar de esmoléu para enfrentar mais uma vez a discriminação, o preconceito, para mais uma vez ser desprezado pela sociedade, pela religião e não ser talvez visto como ser humano. Mas tem sempre um dia atrás do outro e uma noite no meio. E é isso que faz toda a diferença. Me lembra agora a memória de um homem que esperou ser liberto de um problema que ele tinha durante 38 anos. Foram durante 38 anos que aquele homem esperou, mas chegou. E quem sabe, esse não é o dia da tua cura. Não é o dia do estreitamento se alargar. Quem me garante que Deus não está usando justamente esse vídeo, essa palavra, para mudar a tua concepção, para mudar a tua maneira de se enxergar, para que você pare de reclamar, para que você pare de autoconfirmar que você não presta, que você vai morrer, que você vai ser destruído, que você só gera tristeza, que você só gera infelicidade, que não era nem para você ter nascido. Eu quero te dizer, querido, que tem coisas que acontecem na nossa vida que não é por causa de pecado, é porque acontece. Não é porque nós estamos em falha, é porque acontece. Ou que realidade difícil de encarar é essa, acontece. Não é porque fulano que pratica mal é tão ruim, é tão perverso, é tão maligno, é tão marginal, e ele vai desfrutar de uma posição, de um nível ou de saúde melhor do que você, e que essa enfermidade ou esse mal deveria cair nele, não em você. Não pense isso. Talvez Deus está te dando o privilégio de desfrutar de uma experiência de cura, de milagre, maior do que do que qualquer um. Jesus disse para um mensageiro que levou a mensagem para ele, que o amigo dele estava doente. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu vou aqui ousar, eu não queria estar na pele de ninguém, mas me perdoe a ousadia, que Deus nos deu bastante saúde se nós estamos com saúde.
Mas de uma maneira mais genérica, eu quero dizer que este mal é para a glória de Deus. Se aconteceu é porque tem algo maravilhoso que Deus vai despertar em você e nos outros. E vamos ver, vamos continuar no meu mergulhar dessa iluminação da palavra de Deus. Naquele dia, Bartimeu estava colocado no mesmo lugar, mas aquele dia, a configuração daquele dia não era mais o mesmo. A sociedade não percebeu, a religião não percebeu, mas os céus já tinham providenciado algo inimaginável para a vida de Bartimeu. Deus tem algo inimaginável para realizar através de você, através da sua dor, através dessa porta fechada, através desse laudo médico, através daquilo que você está vivendo, que você está sofrendo. Só se agarre a Cristo, se agarre com todas as suas forças. Sabe por quê? Porque naquele dia, Bartimeu ouviu uma notícia que mudou completamente a sua vida. Ele primeiro tinha a sua audição muito aguçada. E ele percebeu muito barulho, agitação de muita gente andando, correndo. Alguns falando um nome que não dava para entender. Outros correndo, se apressa, dizendo se apressa. É ele. E naquele dia que a configuração mudou, ele ouviu falar de que Jesus estava passando. A palavra viva estava caminhando. A Torá em pessoa estava justamente passando naquele dia, na hora que Bartimeu ali estava. E é isso que está acontecendo através dessa mensagem. Se eu estou falando com um salvo, chegou o momento de, nessa tempestade, já que você remou, já que você lutou para que a embarcação não afundasse, lutou contra ventos, lutou contra as ondas do mar, você era o alvo dessa tempestade. Chegou o momento de você acordar o Mestre e dizer: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Senhor, será que tu não se preocupa? Será que o Senhor não se dá que eu estou a perecer por conta dessa situação? Será que o Senhor não se dá que esse mal vai destruir se o Senhor não fizer alguma coisa em nosso favor? Pois é, Yeshua estava passando. Yeshua está entrando através dessa mensagem na tua casa e passando pelos teus ouvidos através disso que você ouve, gerando uma imagem de cura, de restauração, de libertação desse mal. Agora, entenda isso. Quando Deus está passando, o incurável vira oportunidade, porque não há incurabilidade quando o Criador de todas as coisas passa pela vida de alguém. Mas é necessário aproveitar as oportunidades. Por isso que eu costumo dizer que, quando você estiver ouvindo uma mensagem e nos primeiros 5 minutos aquilo talvez não tenha parecido, que você não faz parte daquela mensagem, que não é para você, você só terá certeza que ela vai mudar a sua vida ou não quando ela encerrar. De acordo também com a atenção que você vai disponibilizar para aquela mensagem. Então, quando Jesus passa, quando o Criador passa, o incurável vira oportunidade. Olha só, você sabia que tem pessoas que gostam de ficar doente? Tem pessoas que têm prazer em ficar doente, porque isso atrai a atenção das outras pessoas. Isso atrai, de uma certa forma, comodidade. Parece que a única forma de algumas pessoas se sentirem especiais ou amadas é passando por um processo desse. E às vezes pessoas que não estão doentes acabam gerando enfermidade para poder
receber atenção, que não seja o seu caso. Mas vamos voltar aqui porque não era o caso de Timeu. E como eu disse, nada melhor do que um dia atrás do outro, uma noite no meio, e Deus prestando atenção na nossa vida. Por quê? Porque aí nós encontramos o ponto de virada. E o que é que Bartimeu faz com essa oportunidade? Exatamente. Ele não ficou quieto. Ele encheu seus pulmões, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ele ouviu que era Jesus que estava passando por ali, com certeza os noticiários da época traziam notícia a respeito daquilo que Jesus fazia e daquilo que ele era capaz de realizar. Então ele enche os pulmões, ele se apodera daquela oportunidade que era única, e diz: Yeshua ben David, Yeshua filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. A multidão ficou apavorada quando ouviu aquilo, as pessoas que estavam próximo dele, e olhando para ele, falou: quem é esse cara? Quem é esse? Oh, meu Deus do céu, esse ninguém está gritando para que Jesus tenha misericórdia dele? Cala a boca, Bartimeu, fica quieto. E talvez no imaginário das pessoas, pela importância que Jesus tinha, pela importância de quem Jesus era, por aquilo que ele realizava, ninguém achava que aquele esquecido tinha sido esquecido pelos céus. Porque é assim que a gente sente. É assim que a gente sente quando a coisa parece não andar. Nós nos sentimos esquecidos por tudo e de todos. Mas isso é a oportunidade. Se muitas vozes estão tentando calar o nosso clamor, você deve continuar clamando: Yeshua ben David, tem compaixão de mim. Pois é, o desespero de Bartimeu era muito maior, sabe do que a vergonha que ele já tinha vivido. Afinal de contas, Bartimeu já tinha perdido tudo. Ele não tinha mais nada a perder. O não do eterno ele já tinha. Uma vida miserável ele já vivia. O desprezo da sociedade também. A falta de valor pela religião também. Mas os céus não. Os céus sabem valorizar cada ser humano como ele é. Yeshua ben David, tem misericórdia de mim. Meu irmão, minha irmã, se a situação já está ruim, você não vai perder nada clamando ao eterno. Se a coisa já está feia para você, se você já é desvalorizado, jogado na sarjeta, você nesse momento, você tem que olhar para dentro de si e saber que só o Mashiach, o Filho de Deus, ele pode mudar a chave da virada da sua vida por completo. Afinal de contas, você vai perder o quê? Você já perdeu tudo. Já perdeu o emprego, já perdeu a saúde, já perdeu a família, já perdeu várias oportunidades. Vai perder mais essa oportunidade? Nunca, jamais. Enche os teus pulmões e grita. E grita. Porque até antes daquele momento, aquele homem só sabia estender a sua mão ou colocar um canequinho, fazer alguma coisa para poder chamar a atenção das pessoas que passavam, para sensibilizá-las a dar pelo menos um pedaço de pão para que ele se alimentasse. Não sei se ele tinha família. Então, se ele já era humilhado, por que não se humilhar diante de alguém que pode fazer o improvável? Você já era tão humilhado, tão esquecido, por que naquele momento não se fazer lembrado? Oh Deus! E você sabe o que foi que aconteceu quando ele começou a gritar? Olha só, sabe o que é que acontece quando você grita de um lugar de fé? É isso aí.
as catracas do universo se movimentam, vira para você e para. Porque foi isso justamente que aconteceu. O autor da vida e da criação parou. E não muito satisfeito em parar, meu Deus, ele disse: trazei-o aqui. Jesus mandou chamá-lo. E nesse momento, Cristo está chamando a sua atenção. Nesse momento, quem sabe não tem anjos, nesse momento ministrando ao seu favor. Essa palavra é um alerta para você aproveitar essa oportunidade. Não é o pastor que cura, é o pastor dos pastores que cuida, que cura, que liberta. Ele não se esquece. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que amamentou, eu, todavia, disse a Kadosh Baruhu, o Eterno, bendito seja Ele, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu jamais me esquecerei de vós. Mandou chamar e perguntou: o que você quer que eu te faça? Não é que Jesus não soubesse, mas era para aquele homem, naquele momento, ter, entre aspas, o seu lugar de fala. Não era um desabafo que Bartimeu estava tendo a oportunidade de fazer. Era a oportunidade da vida de Bartimeu. Pois é. E aí, meu amado, minha amada, eu te pergunto neste momento, qual é o seu incurável? Qual é o seu improvável? Qual é o seu impossível? Eu não quero saber o tempo. Eu quero te dizer que o autor da vida, ele é a pessoa capaz de virar a chave da tua vida e da tua situação. Olha só, será que o teu incurável é uma doença que para a medicina não tem cura? Ou talvez o incurável é o filho que foi embora, se marginalizou e que não tem volta? Será que é aquela dívida que quanto mais você paga, mais ela aumenta, porque é impagável? Ou seria aquela ferida na alma que ninguém vê, mas te machuca, te mata? A inveja, sei lá. Escuta comigo uma coisa. O mesmo Jesus que parou na beira do caminho para Bartimeu, ousadamente eu digo, ele está parado agora por você. Por que eu digo isso? Porque diante do Filho de Deus, nada continua impossível. Nada continua incurável. Nada para Deus é demasiadamente difícil. E por que você não aproveita justamente essa oportunidade de você estar ouvindo? Você acha que você está ouvindo aleatoriamente essa mensagem? Será que não tem alguém, se não for você a precisar dela, que Deus está te fazendo ouvir para que você envie para alguém, para que essa pessoa tenha um encontro com Cristo dentro daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela possa estar desfrutando do seu improvável? Então por que não faz como Bartimeu? Meu irmão, minha irmã, abre a tua boca, clama quantas vezes for possível, insista, insista, porque o mal você já está vivendo, então não desista até a última gota de lágrima. Não deixe esse mal te vencer. Lute com ele, indo à igreja, fazendo campanha de oração, chamando os irmãos para a oração, sempre, sempre. Porque um dia, e esse pode ser o teu dia, agora é o teu dia, a virada de chave acontece. Então você pode clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E eu não tenho dúvida nenhuma que talvez exista muitas vozes ao redor de Jesus e que pareça estar, ou seja, as situações que gritam, as problemáticas que se aumentam, pode estar gritando ao teu redor e possa parecer que Cristo não está te ouvindo. Mas Ele está te ouvindo. Ele não vai passar, a não ser que você permita que Ele vá embora. Ele vai parar. E o seu milagre começa agora. Que o Eterno esteja visitando a tua vida nessa parada estratégica de Cristo, para te dizer: o mundo te rejeita, a religião não te valoriza, mas os céus não se esqueceu de você. Poderia ser até o tema dessa mensagem, em vez do incurável. Os céus se movimentam em seu favor. Não custa nada se arrepender, não custa nada pedir perdão, não custa nada liberar perdão, não custa nada abençoar os outros. Mas é importante que você saiba que o dia e a hora da tua cura chegou. Deus abençoe a sua vida. Shalom Uvrachá, paz e bênção. Compartilha com alguém da sua família, com alguém do seu vínculo de amizade. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu amém.